E aí pessoal, vamos agora resolver uma outra questão da Consulplan, aplicada no ano de 2010 para agente administrativo, prefeitura, né? Para a prefeitura de Cataguases. Então, nessa questão aqui de raciocínio lógico, foi dada a seguinte pergunta: uma garrafa cheia de água pesa 525 gramas, retirando-se um terço da água, a garrafa passa a pesar 400 gramas. Qual o peso da garrafa com 4/5 de água? Então, esse é o tipo da questão que tem uma pegadinha muito séria nela. O primeiro raciocínio que vem na cabeça é fazer o seguinte: calcular os 4/5 da água, né? E aí a gente tende a pensar de maneira errada em calcular os 4/5 da água, calculando 4/5 de 525 gramas. E isso vai dar 420 gramas. E pior que a resposta está aqui, né? A resposta está aqui, 420. Mas não é esse raciocínio. Está muito simples. A gente tem que observar o seguinte: essa garrafa é de quê? A gente precisa considerar o peso da garrafa? Sim, a gente precisa considerar o peso da garrafa. Então, esse raciocínio está errado. Aqui a gente está considerando apenas os 525 gramas como se fosse o peso de toda a garrafa e está calculando 4/5 desse peso. Observe o seguinte: se a gente tira um terço da água, eu tirei apenas da água, a garrafa continua com o mesmo peso. Então a primeira pergunta é a seguinte, que a gente tem que pensar: essa garrafa é de quê? É de vidro? É de metal? Então a gente tem que ver qual é essa garrafa. A gente tem que representar um, uma incógnita, né? Para imaginar, para representar matematicamente qual é o peso da garrafa. Então vamos lá, é com base nessa ideia que a gente tem que começar a desenvolver o raciocínio matemático. Então, a gente precisa montar uma equação que tenha representado o peso da água mais o peso da garrafa. E isso, como a questão falou, a garrafa cheia de água, ou seja, todo o conteúdo que cabe nela de água mais o peso da garrafa é igual a 525 gramas. É aí que está a pegadinha da questão. E ele dá um segundo dado. Ele fala o seguinte, que retirando-se um terço da água, a garrafa passa a pesar 400 gramas. Como é que a gente representa isso matematicamente? Então aí é um outro desafio. Desafio simples, né? Bom, a gente vai retirar da água um terço de água. Isso? Então, a expressão matemática que representa isso é essa aqui. Da água, a gente retira um terço da água. Logicamente, vai sobrar 2/3 da água. Esse 2/3 é obtido tirando a MC do denominador, né? A gente sabe que embaixo de todo o número inteiro tem 1. Aí tira o MC de 3 e 1 é 3. Aí faz a multiplicação simples para transformar os numeradores. E aí a gente obtém 2/3. O que dá para obter de maneira lógica também. Não vou perder tempo nesse raciocínio aqui. Bom, agora a gente consegue montar então duas equações, né? Duas equações bem simples para essa questão. A gente tem essa equação aqui, que sobrou 2/3 de água. Tem essa, né, que é a mesma de cima, que diz que um terço, que a água mais a garrafa é igual a 525 gramas. E pode montar uma outra equaçãozinha também, né? Desse dado aqui, né?
que sobra agora 2/3 de água, a gente pode montar uma outra equação. Bom, se retirou 1/3 da água, a garrafa passou a pesar 400 gramas, significa que esses 2/3 de água mais o peso da garrafa vão ser 400 gramas. Então essa é a ideia aí que a gente tem que montar agora. O peso da garrafa mais 2/3 da água, né, passa a ser 400 gramas. Lembrando que G representa o peso da garrafa e o 2/3 de água que sobrou agora, retirando-se o 1/3. Então pronto, a gente tem essa equação e tem essa equação aqui. A resolução agora é simples, né? Isola uma letra, substitui. Eu vou isolar o G, perdão, eu vou isolar o A. Vou passar o G para o lado de cada igual. Como é que fica isso? Muito simples. A gente vai ter então que o peso da água é igual a 525 menos o peso da garrafa. A gente achou um valor de A agora. A gente sabe que o peso da água é igual a 525 menos o peso da garrafa. A gente coloca esse novo valor da água aqui, essa letra isolada, a gente substitui aqui em A. Como é que vai ficar isso? Muito simples também. É um raciocínio que precisa de calma para resolver na hora da prova. Não tem contas muito complexas, né? Tá aqui a substituição. Se antes eu tinha que o peso da garrafa mais 2/3 da água é igual a 400 gramas, foi dado do problema, eu substituí o A pelo 525 menos G, que vai ser o peso, lógico, da água. É aqui que muita gente às vezes se complica, porque eu tenho que colocar essa substituição aqui entre parênteses, né? Eu pego esse valor e coloco entre parênteses. Aqui já começa a probabilidade de erro da questão, né? Às vezes a gente vai fazendo a questão e se embanando aqui às vezes. Agora aqui é só a gente usar a propriedade distributiva, né? Multiplica 2/3 vezes 525, depois 2/3 vezes o G, que aí vai achar a... É só resolver a equação agora, né? Equação simples aí. Agora eu vou acelerar um pouco mais, porque agora vai ser a matemática básica, né? Então, daqui, por o placar, só acabei com parênteses, né? 2/3 vezes 525, mais vezes menos, menos. Não pode errar sinal, 2/3 de G. Vou continuar do lado de cá o raciocínio, porque agora a gente tem que continuar isolando letras, né? Então vou isolar o G, do lado de cada igual, né? Então eu peguei o G menos 2/3 de G, né? Igual ao 400, que estava do lado de lado igual, e o 2/3 de 525, vou passar para o lado de lado igual, com sinal negativo. Aqui a gente resolve com o MMC. Aqui a gente multiplica por 2, divide por 3, ou pode simplificar também aqui, né? A gente simplifica o 525 com o 3, né? 525 dividido por 3 dá 175. E aí a gente vai ter do lado de cá a manipulação, né? Dessa fração aqui, tirando o MMC, do lado de cá, 2 vezes 75, que eu simplifiquei. Isso vai dar o G sobre 3, né? E é igual a 400 menos 350. Com isso a gente acha então que o peso da garrafa, na verdade aqui vai dar, essa subtração vai dar 50 ainda, né? Peso da garrafa. Dá pra gente achar no próximo passo, que vai ser 50 vezes 3, 3 passa para lá. Multiplicando, então o peso da garrafa vai ser 150 gramas. Tranquilo? Então, o peso da garrafa agora a gente achou como sendo 150 gramas. Prontinho.
colocar a resposta aqui. O peso da garrafa passa a ser 150 gramas. Bom, se a gente achou que o peso da garrafa é 150 gramas, quanto vai ser o peso da água? Apenas o volume da água que enche a garrafa. A gente só substitui o 150 aqui, né? A gente pega esse 150, substitui aqui, fica muito fácil agora. O peso da água então vai ser o 525 menos o 150, que foi o valor do peso da água, perdão, do peso da garrafa que a gente achou, né? E com isso então a gente acha que o peso da água é 375 gramas. Tranquilo? Foi uma matemática bem tranquila aí agora, né? Só manipular essa parte algébrica, não foi nenhum cálculo complicado, às vezes só o MMC que pode dar algum probleminha. É só com calma, né? A probabilidade de errar é só sinal aqui. Tranquilo? Bom, se a água pesa 375 gramas, a garrafa pesa 150, agora a gente está apto a responder o que a questão pede. Qual o peso da garrafa com 4 quintos de água? Ou seja, nós precisamos calcular 4 quintos de 375 gramas. Quanto que é isso? Muito simples. É só a gente multiplicar o 4 quintos vezes o 375, que é o peso da água. Então está aqui o 375. A gente simplifica, né? O 5 com 375 dá 75. 4 vezes 75, 300 gramas. Então o peso final agora da garrafa vai ser os 300 gramas mais os 150 da garrafa. Então observe o que eu fiz aqui agora. Peguei o 150, que é o peso da garrafa, mais 300, que é 4 quintos da água, né? Foi os 4 quintos de água. Então dá o total de 450 gramas o peso da garrafa, então, desse conjunto. Garrafa e água. É a letra, então, B. Tá ok? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição para fazer um vídeo de alguma questão que seja um pouco mais polêmica. Tchau e até a próxima.